Shalom, shalom, bom dia de novo. Voltando agora, né, para dar continuidade à contagem do Homer. Ontem foi o primeiro dia, hoje o segundo. Já quero começar dizendo que, sempre vou falar isso, né? Eu não conto da forma da religião judaica, amém? A religião judaica tem algumas regras, né? Tem que ser à noite, eles vão nas paraxás, dia após dia, mas não é isso que a Bíblia diz, né? Eu li o texto com vocês no vídeo anterior. O que o Senhor fala é contem 7 semanas, né? E 49 dias no 50º dia é Shavuot, ou Pentecoste. Então, eu sempre procuro trazer vídeos que vai nos fundamentar e nos conduzir a atuar. Porque de nada adianta a gente ter um monte de conhecimento, de nada adianta a gente receber a palavra, receber o poder, e isso só servir para mostrar que a gente tem, né? Na verdade, quando o Senhor nos dá, é para que a gente execute. O Senhor nos chamou para governar sobre essa terra, amém? E o governo tem que ser feito de acordo com o seu querer. Bom, 7 montes, né? Os 7 montes não é uma visão minha. E, na verdade, se você me perguntar, eu sei que tem livros escritos, eu já dei uma estudada um tempo atrás acerca disso, né? Se eu não estou enganada, queridos, esse entendimento, eu não lembro quem recebeu, tá? Mas se eu não estou enganada, foi em 1975, trazendo um alinhamento de atuação da igreja. E foi dividido, então, 7 esferas de atuação dentro da cultura para que a igreja governasse. Aí você pode perguntar, né? Se eu não li, se eu não conheço exatamente, como que eu vou falar acerca disso? Como sempre, né? Todos os anos eu espero uma direção de Deus. E na semana passada eu acordei com a palavra 7 montes. E daí eu fui dar uma olhada, né? Tem vários estudos aí. E de verdade, eu não vou pegar estudo, eu tô pegando só a base de atuação. Deixar o Senhor agir aqui, né? Então, durante esse período eu quero dar uma linkada acerca dos 7 espíritos. Todo primeiro dia, né, quando eu começar a falar, eu vou falar sobre um espírito ou de uma das manifestações do espírito. Depois eu começo falando, a gente vai falar sobre família, sobre igreja, sobre a área de educação, sobre a mídia, sobre as artes, economia e governo. Também vamos falar sobre os 7 espíritos, né? O Espírito do Senhor, de sabedoria, deixa eu pegar a linhagem aqui, de entendimento, de conselho, que tinha a palavra corrupção escrita aqui embaixo, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. E nós vamos ver formas que nós precisamos atuar dentro, começando na família, para que haja essa atuação fora. Mas hoje, apesar de ser o primeiro vídeo, né? O vídeo da família, eu vou fazer só 4 vídeos da família, porque hoje eu quero falar acerca da cultura e amanhã eu vou falar sobre o Espírito do Senhor, depois eu vou entrar falando acerca da família. A gente vai falar sobre família como base de governo de Deus, vamos falar sobre os papéis, pai, mãe, filhos. Vamos falar sobre família no contexto geracional e família no contexto que é a base de... Perdão aí, gente. De identidade. Primeiro, né, a gente tem falado tanto acerca do reino de Deus e como que o reino de Deus ele é formado. Eu já trouxe alguns vídeos aqui falando das diferenças, né, do reino e várias vezes, para quem acompanha, já me ouviu falando que o reino de Deus ele tem a sua cultura, tem as suas músicas, tem as suas vestes, tem a sua forma de atuar, tem o seu idioma, né? O reino de Deus ele é completo. E o que eu vejo acontecendo muito hoje em dia nós queremos nos padronizar, nos assemelhar com o reino desse mundo. Queridos, nós não somos deste mundo. Em nome de Jesus, entenda isso, que nessa contagem do Homer, que nesses próximos aí 48, 49 dias com Shavuot, né, que tá vindo por aí,
que você entenda, em nome de Jesus, que você não é deste mundo. Você é um agente do céu. O Senhor, você não nasceu aqui na terra. Sua vida não começou aqui na terra. Por isso, você precisa lutar para viver a sua vida real. Essa vida aqui na terra é passageira. Apesar de ser a vida matéria, né, material, onde a gente pega, toca, vê, sente, a nossa vida não é essa. Quando nós nascemos em Deus. Em Efésios diz que a gente já estava em Deus antes da fundação do mundo. Nós somos o sopro de Deus na terra para estabelecer o seu projeto, para estabelecer o seu governo. Então não adianta, a gente vai falar sobre tudo, né? Mas falar sobre essas esferas de atuação, mas não adianta eu por exemplo, querer olhar a base, família, com a visão do coach, com a visão da psicologia ou da psicanálise, com a visão dos conselheiros naturais. Não adianta. A minha base de família, o meu olhar para a família tem que ser através da ótica do reino de Deus. Como que Deus estabeleceu a família? Da mesma forma a igreja, da mesma forma a educação, da mesma forma a mídia, entretenimento, governo, economia. O que o Senhor fala acerca dessas coisas? Qual é a minha postura dentro do reino de Deus para essas coisas? Porque todo reino... Nossa, deu ruim aqui, né? Tô com a garganta cansada, não tô com dor de garganta, tá? É cansaço mesmo. Todo reino, ele é formado por uma cultura. E daí não adianta, queridos, eu falar que eu sou do reino de Deus, quando a cultura que eu sigo é uma cultura paralela ao reino de Deus. Seja uma cultura mundana, seja uma cultura gregoriana, seja uma cultura egípcia, seja uma cultura babilônica, seja uma cultura romana, seja uma cultura desse mundo, seja uma cultura da nova era. Não importa, seja até uma cultura legal, porque muitas culturas são boas. Muitas, tem ensinos legais. Porém, muitas vezes, quando nós vamos olhar para essas culturas com a base bíblica, você fala, meu Deus, eu estava muito enganada. Um exemplo disso, né? Vamos lá, a Pêssega que a gente acabou de celebrar. Existe uma cultura acerca da Páscoa. E daí eu vejo, se você se enquadra nisso, não se sinta afrontado, mas se sinta confrontado em amor, amém? Eu vejo um monte de gente que celebrou a Pêssega, mas também vai celebrar a Páscoa natural. Então, de qual reino você é? Qual cultura você pertence? Muitos cristãos que não têm coragem de romper com a cultura deste mundo. Então, queridos, quando nós não temos coragem de romper com a cultura deste mundo, porque vão falar, porque a família, porque as críticas, porque barará e barará, barará, então eu tenho que entender que eu não estou vivendo o reino de Deus. Eu sou um salvo, eu amo o Senhor, eu vou para a igreja, mas eu não vivo a verdade do reino, eu não estabeleço o reino de Deus nessa terra. Porque o reino de Deus tem a sua cultura própria. E a cultura de Deus, ela tem que se sobrepor, ela tem que vir e... Vamos lá, imagine aqui, né? O reino deste mundo. Isso aqui é vidro. Queridos, o reino deste mundo é isso mesmo, é frágil, ele é facilmente quebrado. O reino de Deus é eterno. Não quebra. Então, o reino de Deus, ele tem que vir aqui quebrando essas estruturas e sendo estabelecido. E ele começa onde? Na minha vida. Depois ele começa na minha casa, na minha família. E daí ele vai para a igreja. E daí ele vai se fundamentando em todas as áreas, né? Então, eu preciso fazer como Josué. Vocês são livres. Vocês decidem a quem vocês vão servir. Mas eu já estou declarando. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. E daí, uma coisa é adorar, uma coisa é estar inserido na igreja, outra coisa é servir. Queridos, vamos lá, donas de casa. Quem aqui já teve a funcionária em casa? E quem aqui já mandou uma funcionária embora? Tá, que seja da casa, seja da empresa, não sei. Mas quem aqui já mandou uma funcionária embora porque essa funcionária não se enquadrava nas regras da sua casa? Quem aqui já mandou... Eu já tive gente que trabalhou na minha casa e eu via que estava levando a comida, as compras embora
E não era por causa da comida, queridos, porque se falasse, olha, eu estou precisando, dentro das minhas limitações eu ajudaria, mas é por roubar. Ou porque eu falava, olha, faz assim. E todos os dias eu chegava, não estava feito daquele jeito. Então aquela pessoa não servia para o meu reino, casa. Ela não servia para o meu reino, família. Por quê? Porque ela não queria viver dentro das regras, das leis, da cultura da minha casa. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós dizemos que servimos a Deus, mas é do nosso jeito. Então, o serviço ao Senhor, eu e a minha casa serviremos, nós faremos do seu modo, nós seguiremos o seu padrão, nós faremos de acordo com as suas regras, de acordo com as suas leis. Nós viveremos a sua cultura, Senhor. Nós não vamos usurpar o reino. Então, eu vou lá, eu pego do reino que é bom, eu extraio aquilo que eu quero para trazer para o meu reino. Foi o que eu falei do funcionário que rouba a comida. Ele extrai, ele rouba aquilo que é bom para ele, aquilo que é necessário para ele, mas é só aquilo. É só essa parte que eu quero, não quero o restante. Então, a cultura que eu sirvo, a cultura que eu vivo, e isso, queridos, inclui em tudo. Inclui no que eu penso, inclui o que eu sinto, inclui o que eu falo, inclui o que eu vivo, inclui o que eu visto, inclui tudo, porque o reino de Deus tem a sua própria cultura. O reino de Deus tem o seu poder de atuação. E por que eu estou começando essa contagem do Homer falando isso? Porque nós vamos falar sobre essas 7 áreas de atuação, que é chamado por muitos aí os 7 montes, mas nós vamos falar sobre essas 7 esferas de atuação. E daí a gente precisa entender o que o reino de Deus fala acerca da família. O que o reino de Deus fala acerca da igreja. O que o reino de Deus fala acerca da educação, do governo, da mídia, do entretenimento, das artes, das finanças. O que o reino de Deus fala. E eu falei, né quando eu trouxe as bases de fundamento, que a contagem do Homer eu tô na estação da guerra e eu preciso me posicionar porque a gente fechou um ciclo, está começando o outro. Então eu preciso passar minha vida em vistoria, em alistamento. Eu preciso olhar e falar, opa, tá desalinhado. E eu preciso me posicionar. Queridos, nós chegamos num tempo muito, muito ímpar da nossa caminhada cristã. Deixa eu te falar, no tempo que nós estamos vivendo agora, não tem mais espaço para os da política da boa vizinhança. Não tem mais espaço para aqueles que estão em cima do muro. Não tem mais espaço para aqueles que têm 2 formas de agir. Vou falar uma coisa boba assim, né? Mas você já viu gente que fala assim, não, essa roupa aqui é a roupa de ir para a igreja. Essa roupa aqui é a roupa de eu sair, porque essa daqui eu não posso ir para a igreja. Como assim? Se é 2 pessoas? Com exceção da casa, né? Porque da casa a gente se veste mais à vontade, né? Porque a gente está em família. Mas tudo aquilo que eu visto para ir no mercado, que eu visto para ir lavar o cabelo, que eu visto para ir na farmácia, no médico, na escola, sei lá, serve para ir para a igreja. Talvez para a igreja eu goste mais arrumadinha. Mas o padrão é o mesmo. Então, eu estou citando isso só como um exemplo, tá? Mas isso entra para tudo, palavreado, né? Atuação, entra para tudo. Chegou um tempo onde não tem mais espaço para esse tipo de comportamento. Porque agora ou é ou não é. Na época da manifestação, eu já falei isso com vocês, né? A gente fez em todo decorrer da manifestação, nós fizemos o Shabbat lá, orando, adorando, e talvez você pense que não deu em nada, eu acredito que deu em muito, porque foram sementes plantadas e essas sementes darão resultado. Mas naquele período, né, a igreja que estava lá acompanhando, a gente reunia e tal, eles sabem que eu falava praticamente todas as semanas, nós estamos num tempo onde o Senhor está separando a igreja, o Senhor está separando um povo, e as pessoas não vão ver. Não estão entendendo. Mas muitos vão continuar indo na igreja. Sabe o povo do fim? Que continua casando-se, dando-se em casamento, tá tudo caminhando.
mas existe um povo, existe as 5 prudentes. O Senhor está separando os nécios dos prudentes. E agora, queridos, não tem mais espaço, porque o reino das trevas está vindo com muita potência, tentando engolir o reino de Deus. E o que vai definir isso? Se eu estou na igreja ou não estou? Se eu visto isso ou aquilo? Se eu vou no culto de domingo ou não vou? Se eu tenho um ministério ou não tenho? Não. O que vai definir isso é a manifestação do reino que eu sirvo. E a coragem de viver nesse reino. A coragem de dizer não. A coragem de falar, não, não é isso que eu acredito. Não é assim. A coragem de se posicionar. A coragem de mostrar. Queridos, eu vi um pastor me mandou uma matéria de uma pessoa que adora um deus pagão aí, né? E um espírito menor. Eu vou tentar, queridos, nesse período ter um pouco de classe para falar. Falar para você que é cristão, vai entender. Por quê? Porque tá tudo muito complicado, né? E eu quero continuar falando, né? Eu quero continuar sendo uma voz sem ser bloqueada. Então, ela recebeu de um espírito menor uma direção que esse principado havia pedido para ela uma oferta. E essa oferta era que fosse construída uma imagem e colocado em cima, assim, da casa. Ela fez uma imagem enorme. Colocou em cima do muro, eu acredito que muitos viram aí, sabe do que eu tô falando. Colocou em cima do muro, na rua, algo terrível. Uma imagem enorme, tudo dentro de vidro, sabe? Ela gastou foi 20 mil reais essa oferta. Essa oferta. E a igreja preocupada em dar 50 reais. Só o sangue de Jesus. Cultura. E ela fez essa oferta. E daí os vizinhos começaram a se assustar com aquilo, né? E ela acabou vindo fazer uma matéria. E eu assisti um trechinho do que ela falou. E ela disse assim, que chegou a hora das pessoas manifestarem o Deus que eles servem. E mostrarem mesmo, porque esse Deus que ela serve tem sido muito bom para ela. Queridos, isso me chocou. Porque hoje, muitas vezes, nós não temos coragem de, olha, isso aqui é errado, isso aqui não faz parte da minha vida, não faz parte da minha cultura, não faz parte do reino que eu sirvo. Não vou participar disso aqui. E são situações muito difíceis. Quer ver um exemplo que eu vivi quando meu pai faleceu? Meu pai faleceu e... Ai, aconteceu várias coisas, né? Vamos lá. Uma das coisas que aconteceu. Eu pedi para a funerária não colocar nada de imagem, de vela, de nada, né? De nada. Mas daí, a família do meu pai lá... Na época, a situação financeira estava bem difícil, eles estavam ajudando com a questão do funeral. E eles foram lá sem falar nada, sabe? E chamaram o padre, colocaram um crucifixo, colocaram vela. Queridos, eu fiquei... E na beira do caixão do meu pai, todo mundo lá reunido, né? O padre chegou. E tava um monte de gente lá, queridos. Sabe o nível da afronta? E esse padre olhou para mim e falou assim, porque apresentou os filhos, né? E olhou para mim e falou assim, é você quem vai falar acerca dele? E ele falou, queridos, uma coisa muito espiritual, porque ele falou de um tom bem escarnecedor, sabe? Eu vi ali Satanás falando assim, e aí, eu quero ver agora a sua coragem. E eu olhei pro padre, bem séria, e falei, não sou eu. Tudo que eu tinha para falar acerca dele, eu falei para ele em vida. Agora ele não está mais aqui, eu não converso com mortos. Não vou falar nada. E daí ficou aquele climão, sabe? Sabe aquele climão? E o padre foi para fazer... Eu nem sei como é que chama. Mas a missa ali, não é missa, é aquela celebração antes do sepultamento, né? E eu saí para fora. Saí para fora, né? Nossa, que português bem dizido. Eu saí. Saí e fiquei lá pro lado de fora. Não participei. Minha família inteira, mãe, meus irmãos, meus tios, meus primos, olhando com uma cara de... Se é terrível.
E eu lá fora orando e falando, Deus, eu não compactuo com isso, eu não faço parte disso. Guerreando. E engraçado que o padre e eu, a gente ficava se degladiando, sabe? Um olhar assim, um fulminando o outro. E tipo assim, a gente não se conhecia, era espiritual mesmo. E passaram os dias, fizeram a missa de sétimo dia. E daí foi, mandaram mensagem. Eu falei, gente, eu não vou. Não vou, o pai tá morto. Eu não faço culto a mortos. Foi um outro clima. E isso trouxe muitos dissabores na minha família. Muitos. Muitos mesmo. Mas eu falei, eu não compactuo com isso. O reino que eu sirvo não me permite esse tipo de adoração. Então, eu tô falando isso, queridos, dando exemplos, né? Porque a gente vai entrar nessa questão de como que a família funciona dentro do reino, como que a igreja funciona dentro do reino. E o Senhor está separando essas pessoas que decidiram ter força e coragem. Pense, o Senhor não se apresentou a Josué e Josué orou e falou, olha, Senhor, eu não tenho condições, eu sou miserável, pobre, cego e nu, né? Eu não vou conseguir levar esse povo, mas se o Senhor me der força e coragem, eu vou fazer. Não foi assim que aconteceu, não. O Senhor vai lá e fala, olha, Josué, Moisés morreu, agora é você. Seja forte, seja corajoso, e eu vou te fazer herdar essa terra. Se você tiver força e coragem, eu te conduzo. Se você tiver força e coragem, eu te levo até lá. Mas a força e a coragem é você que decide ter. E eu não tô falando aqui, queridos, para você brigar com família, eu não tô falando aqui para você brigar com pastor, sair de igreja, não é nada disso, não. Eu tô falando para você decidir em quem você vai se posicionar. Em relação à minha casa, ficou tudo resolvido depois. Não ficou inimizade com ninguém. Amém? Porque o Senhor é um Deus bom. Mas você tem que ter coragem. E daí você pode pensar assim, ah, profeta, eu não sou pastor, eu não sou profeta, eu não tenho essa coragem toda, que ele também não tem nada. Eu não tenho nada. Eu estava num momento de dor, de luto. Vocês não têm ideia do nível do luto que foi. Vocês não têm ideia. Daí talvez você fale, eu perdi o pai, mas para cada uma de uma forma. Talvez o seu tenha sido até maior que o meu. Mas o meu foi muito difícil, foi muito doído. Eu vi meu pai morrendo. Foi muito difícil. Mas a Bíblia diz que aquele que não deixa tudo por amor ao Senhor não é digno do Senhor. E eu quero ser digna dele. Porque tudo isso aqui é passageiro. Eu não sou daqui. Eu sou de outro reino. Eu sou um ET. Eu sou extraterrestre. Eu não sou dessa terra. E eu quero te convidar a não ser também. Assim a gente encerra esse dia, esse segundo dia da contagem do Homer. E que você de hoje para amanhã analise já aí. Meu Deus, fala comigo. Ora aí, queridos, fala comigo, Senhor. Me mostra que reino que eu tô servindo. E me ajuda. Eu vou ter força e coragem, mas me ajuda a conquistar o teu reino. Porque o reino de Deus, ele é tomado, queridos, por esforços. É por esforço. Só os fortes se apropriam dele. Seja forte, seja corajoso. E você vai herdar a sua porção do reino de Deus. E não somente herdar lá na eternidade. Não, você vai trazer essas verdades. Assim como Jesus nos ensinou no Pai Nosso. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Eu sou um agente de trazer o teu reino. Eu sou um agente de quebrar esse reino que parece muito forte, mas é frágil porque tem um reino maior, tem um fundamento maior, tem uma vida maior. E eu vou trazer ela. Eu vou começar pela minha casa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. A gente se vê amanhã, no terceiro dia da contagem. Que o Senhor ministre o seu coração profundamente e poderosamente. E que você seja um agente poderoso do reino, para estabelecer o reino nessas 7 estruturas que nós vamos falar durante essas 7 semanas. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.